Fala, Blaugranas! Matheus Norman aqui para mais um vídeo no canal do Blaugrana Brasileiro. E hoje a gente dá continuidade nessa onda de otimismo que tomou conta da torcida do Barça com a contratação de Marcus Rashford. Tem muita gente acreditando que sob a tutela do Hansi Flick, ele vai poder encontrar o seu melhor futebol vestindo azul grená, mesmo que nas últimas 2 temporadas com a camisa do Manchester United não tenha conseguido. E como que esse vídeo pode te ajudar a ficar ainda mais confiante nessa recuperação? Muito simples. Nós vamos trazer os 3 jogadores que no United não estavam conseguindo performar e quando foram para outras equipes conseguiram reencontrar o seu melhor futebol. No que muitos comentaristas ingleses estão acreditando e comentando, é uma prova de que o problema é o United e não os jogadores talentosos que não conseguem repetir boas atuações vestindo a camisa do clube. A gente vai já entrar nessa seara, mas por enquanto, aquele lembrete, curte o vídeo, se inscreve no canal, hypa o vídeo pra gente ganhar repercussão. Fazendo tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Já curtiu? Se inscreveu? Hypou? Então vamos lá. Você me deu o seu engajamento, eu vou te devolver entretenimento. A gente vai para a lista, tem 3 nomes que cada um de uma maneira diferente acabaram afastados do Manchester United e que em outros clubes reencontraram seu melhor futebol, com uma ressalva. Dava para essa lista ser maior, mas eu quis pegar 3 casos de sucesso extremo para que tudo que a gente comentar nesse vídeo seja bastante simbólico. Se tu pega um cara que rendeu melhor mas não muito bem quando saiu, abre espaço para questionamento. E não é isso que a gente quer. O que a gente quer é pegar os exemplos cabais e definitivos de figuras que o United considerou dispensável e que posteriormente encontraram sucesso em outras praças. Beleza? Eu gostaria de começar conversando sobre o brasileiro que jogou em La Liga com a camisa do Real Betis e que com a camisa do United virou um meme mundial. Quem não se lembra do brasileiro Antony, que as páginas que faziam memes futebolísticos do mundo inteiro transformaram no grande símbolo de ruindade do futebol moderno? Ele sai do United, veste a camisa do Real Betis e mostra que não era bem esse o caso, que havia no United problemas que o impediam de performar. Tanto sob a tutela do Ten Hag, que foi quem pediu a sua contratação, e pior ainda, sob a tutela do Ruben Amorim, que foi quem tomou a decisão de permitir que ele fosse emprestado. No Betis, ele ficou apenas 6 meses e já virou ídolo, ou pelo menos xodó da torcida, pra gente não exagerar na terminologia, e muitos gostariam que ele permanecesse. No entanto, os valores que o United pede na sua contratação são muito altos, o Betis não vai conseguir pagar, dificilmente o Antony vai seguir jogando no futebol espanhol. Mas enquanto esteve, além de ter sido uma das figuras mais importantes do clube, que chegou até a final da Conference League, uma competição internacional, uma competição continental, no qual na final eles acabaram perdendo para o Chelsea, que posteriormente se consagrou campeão da Copa do Mundo de Clubes, então não é vergonha perder para o Chelsea. Além disso, ele ainda teve, em apenas 6 meses, 10 gols e 5 assistências vestindo a camisa do Real Betis. Foi uma figura de incessante participação no ataque, fazendo com que laterais esquerdos do Campeonato Espanhol passassem o jogo inteiro tomando canseira, fazia uma fumaça desgraçada na ponta e ainda contribuía com estatísticas, ainda contribuía mexendo no placar, fazendo gols, dando assistências, alguns muito importantes que garantiram 3 pontos para esse time do Betis. Não vai disputar a Champions, mas tá vindo aí para uma Liga Europa muito graças ao desempenho do Antony. Infelizmente, ele não vai poder continuar. Acredito que era desejo dele, que foi amplamente acolhido pela torcida e do torcedor andaluz, que estava muito satisfeito com o seu desempenho, mas pelo menos ele ganha aqui a medalha de bronze no ranking dos 3 jogadores que comprovam que o United é o problema e não os atletas que de lá saem. É a medalha de bronze mais inútil que ele vai receber na vida, a medalha de bronze de um dos rankings do Blaugrana brasileiro, mas pelo menos é alguma coisa, tá aí, esse 3º lugar para o brasileiro Antony.
No segundo lugar, vai entrar um cara que eu sinceramente pensei muito se eu ia colocar ele na lista ou não, mas cheguei à conclusão que era interessante que ele fosse citado, né? Porque ele foi inocentado das acusações que fizeram com que o início da sua carreira fosse marcado por polêmicas. Se ele tivesse sido condenado, eu garanto que eu não estaria falando sobre ele aqui, mas ele foi inocentado na justiça em todas as instâncias, então ele tem o direito de seguir a sua vida. Estamos falando, obviamente, de Mason Greenwood, jogador do United, mesmo tendo surgido ainda muito novo, ainda um adolescente, com a camisa do United, se destacando pela velocidade, pela coragem, pela capacidade de ir para cima dos adversários. Greenwood, aos 21 anos, foi emprestado ao Getafe, também da Espanha, para que ele pudesse se desvencilhar das polêmicas que marcaram tanto o seu nome lá na Inglaterra. Chegou-se à conclusão que ele não voltaria a recuperar uma boa forma, que a carreira dele já estava condenada, mesmo que na justiça ele tivesse sido inocentado, e por isso ele foi emprestado ao Getafe. Mas olha, não é o desempenho dele no Getafe que impressiona. Ele teve um bom desempenho. Inclusive, o United chegou a cogitar mantê-lo no seu time. No entanto, para evitar que houvessem grandes discussões no entorno da sua imagem, preferiu negociá-lo com o Olympique de Marselha. E lá no Olympique de Marselha, o Mason Greenwood marcou 22 gols e deu 6 assistências entre Campeonato Francês e Copa da França, sendo um dos principais nomes do retorno dessa tradicional equipe francesa à Liga dos Campeões, algo que há muitas temporadas não se conseguia. Sempre estavam ali nas 3 primeiras posições, obviamente PSG, Mônaco, Lille. Quando alguém conseguia se intrometer nessa tríade, era o Nice que aparecia, e o Marselha não viveu uma derrocada tão grave quanto o Saint-Étienne, que até rebaixado foi, e nem uma derrocada tão grande quanto a do Lyon, que depois de 7 títulos consecutivos na época do Juninho Pernambucano nunca mais voltou sequer a disputar o troféu, mas viveu uma derrocada significativa e reencontra o seu caminho, se classifica mais uma vez à Champions, muito por conta do desempenho do Mason Greenwood, o atacante que, com 22 gols e 6 assistências, faz inveja a muitos atacantes considerados grandes estrelas do futebol atual. Fez mais gol que o Lautaro Martínez, por exemplo. Tá ali no mesmo patamar de gols que o Julián Álvares. Então, uma temporada de muito destaque e com absoluta certeza, se não fossem as polêmicas que giram no entorno do seu nome, que até eu, um mero produtor de conteúdo, me sinto às vezes ressabiado de citá-lo ou não em um vídeo, imagina para um diretor esportivo que vai lá contratá-lo. No Marselha, o diretor contratou e ele está conseguindo reerguer a sua carreira. Beleza? Em primeiro lugar, medalha de ouro do ranking do Blaugrana brasileiro de 3 jogadores que comprovam que o problema é o United e não os seus atletas. Scott McTominay, o escocês apaixonado pelo verão italiano. O McTominay, que com 2 meses morando na Itália já tinha foto com a cara toda queimada, porque no sul da Itália tem um sol muito forte, enquanto que em Manchester, onde ele vivia anteriormente, você tem o dia inteiro céu cinza. Até no verão, para o sol aparecer, é um esforço desgraçado na cidade de Manchester, e que se apaixonou não só pelo clima, muito mais agradável, como também pela torcida do Napoli, que transformou ele em um ídolo imediato. E não podia ser diferente. O Napoli, que ficou décadas sem conquistar o Scudetto, voltou a vencê-lo com a liderança de Osimhen e Kvaratskhelia poucos anos atrás, e na atual temporada repetiu a dose. E adivinha quem estava entre as lideranças técnicas e de personalidade da equipe? Ele mesmo. McTominay, que foi escorraçado do United tanto pela torcida quanto pela diretoria, porque, teoricamente, na análise do clube, ele não era um volante de bom nível. Ele não era um meio-campista que poderia vestir a camisa de um grande clube. No Napoli, um time de muita tradição,
numa camisa que já foi vestida por Maradona, Careca e tantos outros jogadores de alto nível, inclusive recentemente, que vai ter o reforço do De Bruyne na próxima temporada. O McTominay foi o grande jogador, não só do clube, mas do campeonato italiano. Quando você fala de um meio-campista que conseguiu marcar 13 gols e ainda deu 6 assistências, inclusive o gol do título na última rodada do campeonato italiano, na vitória por 2-0 contra o Cagliari, aí, meu amigo, você precisa valorizar muito mais cada um desses números que o volante conseguiu produzir. Em primeiro lugar, ele está, de maneira muito merecida, num ranking que não sei se vai ter muito valor, não sei se é uma medalha de ouro que ele vai querer recolher em algum momento da sua vida, mas que ele consegue vencer. É o grande símbolo que o problema não é o jogador, o problema é o Manchester United. Que com Marcus Rashford a gente atualize o ranking e a gente tenha um outro primeiro lugar, um outro jogador de extremo talento que no United parou de render e que, quando sai da Inglaterra, consegue recuperar a sua carreira, consegue retomar o seu bom desempenho. Marcus Rashford tem um alvo. Ele quer superar Scott McTominay aqui no ranking do Blaugrana brasileiro. Para chegar lá, vamos fazer uma estimativa? Se ele fizer 20 gols e der 10 assistências, especialmente considerando que ele deve ser um jogador que vai vir mais vezes do banco do que começar jogando, já está comprovado. Já valeu a pena a contratação, já está reorganizado o ranking que nós fizemos hoje. E só um detalhe, um fator que me leva a ter confiança máxima que isso vai verdadeiramente acontecer é o fator Hansi Flick. O que ele fez com o Rafinha, o que ele fez com o Ferran Torres, o que ele fez com tantos outros jogadores, lá no Bayern de Munique, inclusive, com o Gnabry e o Coman, permitindo que esses atletas vivessem o auge das suas carreiras, algo que eles não conseguiram antes, no caso de Rafinha e Ferran, e que eles nunca voltaram a repetir depois, no caso de Gnabry e Coman, é um fator a mais para que a maior parte da torcida esteja confiante que Marcus Rashford vai reencontrar o seu bom futebol com a camisa do Barça. Ele vai repetir a dose de 2 temporadas atrás, onde ele marcou 30 gols e ainda deu 12 assistências? Não acho e nem precisa. Basta ele contribuir na temporada do Barcelona, na busca da sonhada tríplice coroa. Coisa que o clube blaugrana já conseguiu 2 vezes, mas com certeza, com o Hansi Flick, almeja ir em busca da terceira. É uma tríplice coroa de tríplices coroas. Beleza? E só para encerrar o vídeo, faleceu hoje, e eu como fã de rock não podia deixar de pelo menos citar e prestar homenagem de alguma maneira, consciente de que eu não sou uma figura que produz conteúdo sobre música, mas em vários bate-papos lá no Instagram e aqui no YouTube a gente já deixou claro a nossa preferência pelo rock e a nossa paixão por música como um todo. E eu gostaria muito de deixar aqui minhas homenagens ao Ozzy Osbourne, faleceu hoje. Para quem não conhece, é uma das figuras mais importantes do rock mundial, especialmente pelas músicas que ele produziu, Paranoid, War Pigs, Iron Man e várias outras. Algumas músicas, Crazy Train, que virou até a música tema do New England Patriots, o time da NFL, a franquia da NFL, que sob a liderança do Tom Brady ganhou várias vezes o campeonato. Essa era a música tema deles, era a música que eles escutavam antes de entrar em campo e que tocava no estádio quando eles estavam entrando. Várias músicas emblemáticas, mas também por algumas atitudes que ele tinha no palco que eram bastante entretenedoras. A mais famosa, evidentemente, foi quando jogaram um morcego morto no palco. Ele pegou o morcego e arrancou a cabeça com uma mordida. Disse ele posteriormente que ele tinha certeza absoluta que era um morcego de borracha. E ele só percebeu que era um morcego de verdade quando ele mordeu, sentiu a textura diferente e só confirmou que era de verdade quando ele arrancou a cabeça e escorreu sangue. Então, depois teve vários problemas que ele precisou
corrigir com injeções, porque morcego transmite raiva, no que acabou se transformando em um dos momentos mais emblemáticos da história do rock. Músico excepcional, ao mesmo tempo que uma figura bastante caricata no melhor sentido possível da palavra. Então ficam aí as minhas homenagens, e para você que gosta de rock, fique à vontade para deixar as suas homenagens aí também, beleza? Mas voltando para a temática central do vídeo, só para poder encerrá-lo, a minha opinião sobre esses jogadores que comprovam que o problema é o United e não os atletas, você já escutou. Mas e a sua? Quer concordar ou discordar de alguma coisa que ouviu nesse vídeo? Deixa aí nos comentários. E não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e hypar pra gente ganhar mais repercussão. Quando você faz tudo isso, você me ajuda a continuar crescendo e a levar um conteúdo cada vez melhor para blaugranas espalhados pelo mundo inteiro. Por hoje, a gente encerra. Aquele abraço e até o próximo vídeo.